A história que eu vou trazer agora é triste, é muito triste, é chocante. Um menino de apenas 12 anos, 12, gente, 12 anos. Olha você vê o tamanho do menino, nós temos bastante o rosto dele. Um menino deste 12 anos, pequenininho, ele assaltou a mão armada uma adolescente de 14 anos, é isso mesmo. Esse menino colocou uma arma na cabeça de uma garota que foi obrigada a entregar o celular. O caso aconteceu em Pouso Alegre, em plena luz do dia. No momento da ação, o adolescente estava acompanhado de um amigo, um outro de 15 anos. Os dois usaram uma garrucha calibre 22 para render a garota. A mãe do menino de 12 anos diz que o filho usa drogas desde os 9 anos de idade. O nosso repórter Matheus Monteiro foi atrás desse caso e vai contar todos os detalhes para a gente. Preste atenção você que está em casa, balança aí. Pela foto, é difícil acreditar no que essa criança é capaz de fazer. A mãe, uma diarista de 28 anos, tem vergonha de falar do filho. Ele usa cocaína e maconha. Então, onde eu sei. Hoje, o menino da foto já é um adolescente, tem 12 anos. Mas os problemas começaram há 3, quando ele tinha apenas 9 anos. Ficava pros bairros aí pra cima, ficava até de madrugada pra rua, chegava 1 hora, 2 horas, aí ele começou a roubar. A partir que ele começou a roubar, eu descobri que ele estava usando droga. São diversas passagens pela polícia. Já teve algumas passagens, reincidência com tráfico de drogas, não foi o primeiro roubo que ele cometeu. A última passagem do menor pela polícia foi por conta do roubo de um celular. Ele, acompanhado de outro menor de 15 anos, abordou uma estudante que saía dessa escola aqui no bairro Árvore Grande. A vítima contou à polícia que um dos suspeitos estava com uma arma cromada e que apontou essa arma na cabeça dela e exigiu que ela entregasse o celular. A jovem, é claro, entregou o aparelho e depois a dupla fugiu. Assim que ela passou para os policiais as características de um dos suspeitos, os militares na mesma hora já identificaram que um dos envolvidos se tratava do menor de 12 anos. Quando a vítima nos disse que era uma criança, aproximadamente 10, 11 anos, muito pequena ainda, nós nos recordamos dessa criança que já tem algum envolvimento com o criminal e daí a gente direcionou nossas ações em decorrente de localizar ele. Essa arma foi encontrada, ele assumiu. De quem que era essa arma? Segundo eles, a arma foi encontrada sim, de posse dos menores. Segundo eles, era uma arma que pertencia a um bisavô do adolescente que havia falecido algum tempo atrás. No ano passado, uma apreensão do menor deixou a diarista ainda mais arrasada. Um crime grave, uma tentativa de homicídio. Meu ex-marido tentaram matar ele e, pelo que tudo indica, foi ele que tentou matar ele. Mas o que levou esse adolescente a entrar nesse mundo? Como ele conheceu as drogas e o crime? Ah, não sei. Não sei se é a ausência do pai dele, não sei. Cadê o pai? O pai, não sei, tá sumido. A mãe também reconhece ter uma parcela de culpa. Se eu tivesse sido um pouco mais forte, mandasse mais nele, não tivesse mais voz de autoridade, eu acho que não teria chegado na situação que está. Tentando recuperar o tempo perdido, ela não mede esforços para ajudar o filho. A diarista já perdeu a conta de quantas vezes procurou um tratamento para o menor. Segurei ele dentro de casa, já corri atrás também de conselho tutelar, de delegado, de assistente social. Tudo até imaginar eu já fui. Já fui em todos os lugares. Pedindo uma ajuda e eles nunca me dão um retorno. A família é simples. A casa é muito simples. É nesse quarto pequeno que o adolescente dorme, com a mãe e 2 irmãs. Ele dorme aqui embaixo, na parte de baixo do beliche. Isso quando dorme, quando ele vem para casa. Essa bagunça que está aqui, ó, as portas do guarda-roupas abertas, algumas quebradas, segundo a mãe, tudo foi feito por ele. Ela disse que ele aparece aqui durante a madrugada sob efeito de drogas e começa a revirar a casa, a quebrar tudo, à procura de algo que nem ele mesmo sabe. E isso começou há aproximadamente
3 anos. A mãe disse que o adolescente era uma criança, como qualquer outra, gostava muito de cavalos, tinha sonhos, ia para a escola, até que, de uma hora para outra, ele começou a fugir da escola. A mãe começou a ser avisada: olha, o seu filho está fugindo da escola, ele vem para cá, pula o muro, sai com os colegas. A mãe tentou conversar com ele, ele já estava agressivo, não queria dar satisfação de nada, mas a mãe pensou que era apenas um comportamento da idade. Ele tinha 9 anos nessa época. A mãe não desconfiou que ele pudesse estar envolvido com drogas, até que veio a primeira apreensão, o primeiro furto para poder comprar drogas. Daí para frente, nos últimos 3 anos, a situação foi se complicando cada vez mais. O adolescente se entregou às drogas, passou a ficar mais na rua do que dentro de casa, passou a roubar, a furtar, a acumular passagens pela polícia, começou até a traficar droga. A mãe suspeita que ele já esteja traficando. Essa situação deixa a mãe do adolescente desesperada, sem saber o que fazer. E é por isso que ela pede ajuda. Tá pedindo ajuda, não tem ajuda de ninguém. Conselho tutelar, até do promotor, né? Que não resolve. Tô vendo meu filho acabar morrendo aí nas drogas, na rua, e eu não sei o que eu faço. A polícia confirma que, ultimamente, além de roubar, furtar e usar drogas, o adolescente já é ligado ao tráfico. Ele tem envolvimento, ele é constante, nós podemos visualizar ele na função de olheiro, que avisa os traficantes da presença da polícia no bairro. Segundo a mãe, por algumas vezes, o menor já manifestou o desejo de tratar o vício. Na mesma hora que ele fala que quer, ele já não quer também. Quando aí ele começa a usar droga, ele já não quer. Em meio a noites sem dormir e muito sofrimento, a mãe espera, com o medo constante de que a qualquer hora possa perder o filho de vez para as drogas. Eu espero que ele consiga sair dessa vida, que consiga internação para ele, que é o que ele está precisando, para ver se ele sai dessa vida, né? Porque qual mãe quer ver seu filho nessa vida que ele tá?